Olá, sejam bem-vindos ao Dincast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócio. Eu me chamo Mayara, sou advogada da Amaral Esbeck Advogados e no episódio de hoje falaremos de oportunidades de economia tributária em operações de permuta. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de um caso bem interessante que foi julgado no finalzinho de 2020, em novembro de 2020, pela primeira turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e eles julgaram o caso de uma construtora e incorporadora, a Verticale Construções e Incorporações. Essa empresa, ela foi autuada pela Receita Federal. Por quê? O que aconteceu? Ela realizou uma venda de um imóvel e recebeu como forma de pagamento outro imóvel. Nesses casos, nós chamamos esse tipo de operação de permuta. Essa permuta, ela pode ser simplesmente a troca de um imóvel pelo outro ou existir uma torna, que seria você pagar uma diferença pela aquisição desse outro imóvel, né? Que você paga com outro, então você dá um imóvel em troca de outro e ainda paga um valor a mais em dinheiro, ou a depender da forma que você negociar essa operação de compra e venda. E essa decisão ela é inédita, por quê? Bom, quando a gente está falando de uma pessoa jurídica, de uma empresa fazendo a venda desse tipo de imóvel, ela trabalha no setor de construção, de incorporação, vendas imobiliárias, e ela realiza a venda desse imóvel. Nesses casos, quando a empresa ela está enquadrada no lucro real, a própria legislação do imposto de renda, ela determina que, nesses casos de permuta, não se tribute o valor do imóvel utilizado como moeda de troca. Então, vamos supor que eu vendi um imóvel por R$1 milhão e o comprador está dando um imóvel de 500 mil e vai pagar mais 500 mil de torna, né, de pagamento em dinheiro. Ok. Esses 500 mil do valor do imóvel dado, né, como permuta, na legislação do imposto de renda para empresas que estão no lucro real, isso não é tributado. O que vai ser tributado é o chamado ganho de capital, que seria esse valor dado como torna, né? Esses 500 mil reais. Mas para empresas que estão no lucro presumido, existe uma grande discussão dentro do CARF e, na maioria das decisões, na verdade, a grande maioria, consideravam que nos casos de empresas que estão no lucro presumido, todo esse valor deveria ser tributado, inclusive o valor do imóvel objeto dessa permuta, dessa troca. E por que essa decisão aqui ela é inédita, ela é diferenciada e acabou tirando aí, não derrubando necessariamente, mas trazendo aí uma decisão mais favorável para o contribuinte? Porque o conselheiro, que na verdade não era bem o conselheiro relator, era um dos conselheiros que estavam julgando o caso, ele entendeu que nestes casos em que, independente da pessoa estar no lucro presumido ou no lucro real, que não deve ser oferecida a tributação essa parte da venda que representa a permuta, por algumas razões. A primeira delas é que a Lei 8.981, ela já traz ali no seu artigo 30 o conceito de receita bruta de empresas que trabalham, de empresas do setor imobiliário. E esse conceito, ele traz ali como receita bruta o produto das vendas dessas empresas. E, no caso, permuta não é a mesma coisa que venda. Permuta é conceituado de forma diferente dentro da legislação civil, dentro do Código Civil. E venda tem outro conceito. Então, considerando que no lucro presumido a base de cálculo do imposto de renda é a receita bruta e que o artigo 30 da Lei 8.981 traz como conceito de receita bruta o produto das vendas e não de permuta, então, só por esse aspecto,
o conselheiro ele entendeu que não devia se tributar a parte do valor que representa um imóvel dado em permuta. Por quê? Porque isso, no entender do conselheiro, e que é uma posição muito acertada, viola não só o artigo 110 do CTN, porque no entender do conselheiro é como se o CARF estivesse dando uma interpretação diferente de um conceito de direito privado para fins de tributação, que é vedado pelo artigo 110 do Código Tributário Nacional. E da mesma forma, veio afirmar que há uma violação do artigo 43 do Código Tributário Nacional, que traz ali as premissas básicas para determinar o fato gerador do imposto de renda, que é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza que venham trazer um acréscimo patrimonial, seja em razão da disponibilidade econômica de produto do capital, ou que seja fruto do seu trabalho, ou da combinação de ambos, ou qualquer outro tipo de acréscimo patrimonial. E na visão desse conselheiro, não há que se falar em acréscimo patrimonial porque apenas se trocou um bem pelo outro, né? Para fins de imposto de renda, só deve incidir o imposto quando da venda, da efetiva venda desse bem adquirido em permuta, ok? Bom, essa é uma decisão isolada, ela é voltada mais para o setor de construção civil, mas quando nós analisamos aqui os detalhes do relatório do voto desse conselheiro que acabou vencendo o voto da relatora que era contrário ao contribuinte, nós percebemos aí diversos aspectos que podem ser, inclusive, explorados quando se tratar de operações de permuta com pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, porque existe justamente esse contorno legislativo que vem tratar justamente da regra matriz de incidência tributária do imposto de renda. Então, já que eu preciso ter ele até reforça, inclusive, que o imóvel em permuta não é um valor líquido, não é um valor disponível. Então, não há uma liquidez nessa forma de pagamento utilizada, né, pela alienação de um outro bem. Então, por não haver essa disponibilidade imediata do bem, não estaria dentro do conceito ali de incidência tributária para fins de imposto de renda, inclusive reforçada aí pela necessidade de futura venda desses imóveis.